funcionandinho. Então, eu fiz esse rebobinador eletrônico aqui, que vocês vão ver ao longo desse vídeo, para controlar um motor que rebobina e um motor que fornece material para uma máquina de impressão. Como deu bastante trabalho, eu achei interessante fazer um vídeo enquanto eu estava desenvolvendo, para caso no futuro eu queira fazer algo semelhante, eu lembrar também do projeto e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês aqui no esquema elétrico. Eu coloquei eles como se estivesse ligado apenas no controle do eletrônico, mas vocês podem adicionar mais um controle nele ali, mais um tic-tac, que para um lado ele ativa esse sistema eletrônico e para o outro lado ele solta energia direto no controle de tic-tac e alimenta no manual também. Vamos para a lista de compras. A gente vai precisar de um Arduino Uno como controlador, um relé de estado sólido. Esse relé de estado sólido que eu coloquei tem 4 canais. Eu já coloquei assim na época porque a máquina lá tem 2 take-up para adesivo, então se eu quiser ampliar e pôr mais 2 sensores e mais 2 take-up, já tem os 4 canais aí. Vamos precisar de 2 relés fotoelétricos, se fosse fazer como que eu estou fazendo aqui agora, né? Para ele fazer a medição de se tem ou não lona ou adesivo. E 2 motores com 3 fios reversível. O que isso significa? É aquele motor que se você ativa 2 deles, o comum em uma fase, ele gira para um lado. E se ativa o comum e a outra fase, ele gira para o outro. Aí 110 ou 220, vai de cada um. Uma fonte de 5 volts, 2 amperes. Se tiver até 3 amperes, uma fonte bem boa, é o ideal, porque esses relés de estado sólido consomem bastante. E o tic-tac de 2 polos. Pode ser feito com um polo só se você ligar o comum direto, semelhante ao que eu fiz no vídeo ali, eu vou mostrar para vocês. Mas os 2 polos é o ideal, principalmente se você for adicionar mais um tic-tac desse para controlar se vai deixar no modo automático ou no modo manual, que daí você controla os motores. Mas eu vou deixar uma lista de compras ali com esses itens, aí os motores, só que normalmente é mais de caso a caso, né? Bom, o esquema elétrico, eu vou deixar também um download de um PDF aí para vocês, mas o esquema elétrico é basicamente esse. Eu vou explicar dando um zoom aqui para cada item para vocês entenderem. Os motores, eles são controlados através de rede AC, 110/220. Então, como que funciona? Aqui no tic-tac, a gente tem ligado ali uma fase que vem direto da tomada, digamos, em 110. Essa fase vai controlar o comum, por isso que o fio está ligado em jump dos 2 lados. Deixa eu ver se é fácil para eu colocar aqui um marca-texto para eu ir grifandinho para vocês. Ó, essa fase aqui, ela tá ligada no comum. Acho que é amarelinho. Fica mais fácil. Essa fase tá ligada no comum, que vem daqui, ó. Vem lá da rua, lá da eletricidade. Essa fase aqui que tá ligada no comum, eu vou dar um Ctrl Z aqui e tirar. Ela é o comum da rede, que é o que liga direto. Todo o controle depois, ele é feito através do relé de estado sólido, que é outra fase que está aqui, ó, vem da tomada, essa outra fase. Opa. Essa outra fase aqui vem da tomada e entra no relé de estado sólido. Aqui é o que eu falo no vídeo ali do jump. Aqui é aquela situação que eu falo do jump. Aí, quando o relé de estado sólido abre esse relé aqui, que acende a luzinha, ele libera a energia para esse fio.
Ele libera daqui para cá. Quando ele abre o outro relé aqui, ele libera daqui para cá, como se fosse um interruptor. Deixa eu fazer isso aqui para depois exportar para vocês, certo? Para liberar aqui, ele recebe um sinal do Arduino que sai nas portas 8 e 12. O sinal sai nessas duas portas aqui e fornece o sinal para abrir o relé. Eu vou explicar isso mais adiante para vocês no código ali. O sinal para abrir o relé, ele vem desses sensores aqui. Como que funciona? O sensor, ele faz uma medição de obstáculo. Quando tem um obstáculo à frente, vou fazer um pequeno sketch aqui do lado. O sensor está aqui, aí ele está fazendo uma leitura aqui, ó, constante. Quando entra um obstáculo na frente dele, entrou um obstáculo, ele acende a luzinha aqui e libera um sinal. Ficou bem ridículo esse sketch, mas acho que dá para entender. Quando esse sinal é fornecido para a placa controladora, ela tem uma reação. A gente vai ver ali no código. E por último, eu esqueci de explicar aqui para vocês. Entra a alimentação 5 volts no Arduino. Não precisa, acho que só o mouse correndo na frente aqui já dá para ver. Entra aqui no Arduino, e do Arduino a gente fornece a alimentação 5 volts tanto para a placa do relé de estado sólido, que fica aqui, quanto para os dois sensores, que esses sensores para Arduino são 5 volts. Também dá para você trabalhar com outros, mas é mais complexo um pouquinho. Como aqui é para facilitar, eu vou explicar o esquema do tic-tac novamente aqui para vocês entenderem. Aqui, ó, a gente tem a entrada, entra no centro do tic-tac. Por quê? Porque daí você gira ele para um lado, ele ativa um lado de rotação, utilizando o fio que de um lado e o comum que está ligado direto na rede. Quando você gira ele para o outro lado, ele ativa o outro lado de rotação, ativando essas duas fases no motor, que ele é bifásico, né? Daí ele gira no sentido horário, sentido anti-horário. Essa rotação a gente deixa travado antes. Por exemplo, se você quer que ele fique girando para um lado, você ativa para aquele lado e o sensor automático ele só faz a interrupção, ele ativa e desativa, certo? Então basicamente do esquema elétrico é isso daí, e eu vou deixar um PDF para download aí para vocês conseguirem se virar. Quanto ao código, por que é importante eu explicar para vocês? O código ele é bem simples, não tem segredo nenhum. Só que eu preciso explicar isso para vocês porque vocês vão precisar ajustar, porque é de acordo com cada máquina, da potência do motor, o tanto que vai girar e tudo mais. Vocês vão precisar ajustar esses delays aqui. Esse delay, esse delay, esse delay e esse delay, muito provavelmente. Então eu vou explicar para vocês, ó. Aqui a gente tem os pinos definidos ali em cima, nessa região aqui, aonde entra o pino do sensor, aonde sai o sinal do relé. Entra o pino do sensor, sai o sinal do relé, certo? A gente tem uma pequena configuração aqui, ó, que vai dizer que isso aqui, para quem está só tentando fazer, não é tão interessante. Eu vou só dar uma passada rápida. Ele define que o pino do relé conectado ao relé é uma saída conectada ao relé. Define que o pino low para desligar o pino do relé, define como low o pino para desligar o pino do relé, porque esse relé ali ele precisa de sinal baixo, ou é o contrário, não lembro muito bem. Tem que ver de acordo com o teu caso, mas basicamente colocando ali ele já vai funcionar. Ou ele vai fornecer 5 volts ou ele vai cortar os 5 volts. É isso que está definido nesses pinos aqui.
E tem alguns que vai dizer é uma entrada, é uma saída. Daí quando for uma saída, ele vai soltar o sinal, certo? Aqui, ó, aqui é aquela parte do que eu falei para vocês vão ter que ajustar. Porque nesse código aqui ele diz lá, ó, se não detectar no sensor 1, ele liga o relé 1. O que isso significa? Esse é o de trás. O de trás normalmente fica uma bolsa. Vou fazer um desenhozinho aqui lá na máquina. Normalmente fica uma bolsa assim, ó. Aí o sensor tá aqui, o sensor faz a medição, né? A medição está sendo feita aqui. E essa bolsa tá aqui o rolo de vinil de adesivo. E essa bolsa é para fornecer para a máquina imprimir. Ela está imprimindo aqui em cima. Quando essa bolsa, vou fazer um rabisquinho aqui. Quando essa bolsa sai do range do sensor, o sensor está aqui tentando medir, ele tem que ativar para a lona descer e sempre está alimentando essa margem aqui, digamos. É isso que um feeder faz. Ou seja, ele tem que ligar quando ele não detectar sinal. Ele não detectou sinal, então ele, tem que ativar, certo? É isso que o relé 1 faz. Quando ele não detecta no sensor 1, ele liga o relé 1. Quando ele detecta novamente, ele desliga. Olha lá, ó. Quando não acontecer, ele desliga. Aqui esse else é para ele ficar desligado se não acontecer o que está aqui antes, que foi o que a gente definiu aqui antes. Quando não acontecer essa situação, ou seja, quando tiver detectado o sinal, ele vai permanecer desligado. Aí esse tempo que vocês vão ter que ajustar aqui, nessas duas situações, vou dar uma grifadinha aqui para vocês. Nessa situação e nessa situação, vocês vão ter que ajustar quanto tempo após receber o sinal, ou se vai deixar 0. Recebeu o sinal, ele já desliga. Ou se vai deixar lá, por exemplo, a máquina tem uma velocidade constante de impressão. Se você deixar 0 aqui nessa situação, de quanto tempo depois dele perder o sinal ele liga, ele vai ficar alimentando na velocidade da máquina. Então o motor fica liga, desliga, liga, desliga. Às vezes é bom você deixar lá, tipo, 10 segundos. 10 segundos, alguma coisa nesse sentido. Aqui é em milissegundos isso aqui, ou seja, aqui eu deixei 5 segundos. 5.000 para milissegundos é 5 segundos. É interessante você deixar um tanto que ele passe, que essa voltinha aqui passe do sensor um tanto razoável antes dele ativar e alimentar para descer a lona. Essa é a da parte de trás. Quanto à parte da frente, é o inverso. Como que funciona? A parte da frente seria o rebobinador, né? Aqui ele está regulado, ó. Quando ele detectar no sensor 2, ele liga o relé 2. O sensor 2 a gente deixa normalmente lá embaixo. E daí o tempo que ele fica ligado é um pouquinho a mais. O que significa isso? Eu vou fazer um sketch aqui para vocês, mesma situação. A máquina está imprimindo aqui em cima. Está imprimindo ali. Aí ela fornece o adesivo que está imprimindo. E aqui ela está enrolando no negócio. O sensor está aqui dentro fazendo a medição. A medição dele está aqui, ó. Quando ele detecta o sinal, aqui a situação é inversa do de trás. A gente quer que ele detecte o sinal, ligue o motor para rebobinar e esse motor rebobine um tanto razoável, para ele não ficar ligando toda hora. Aí conforme a máquina vai alimentando, na hora que chega aqui de volta, ele detecta, liga um tanto razoável e sobe até aqui de volta. Certo? Ou seja, o tempo que ele vai ficar ativo após ser ligado é um tempo razoável. Eu deixei tipo 2 segundos. Então a distância aqui vocês vão ter que ajustar de acordo a caso. E daí a hora que ele detecta o sinal, ele já ativa direto. Detectou, ele ativa direto. Detectou o sinal lá, ele ativa e fica 2 segundos ligado.
Quando ele fica esses 2 segundos ligado, normalmente ele tem o tempo suficiente para rebobinar para que fique dessa forma, não fique nem esticado, nem nada, ele tem que ficar um tanto razoável. Então basicamente é isso que vocês vão ter que ajustar. Controlar certinho o pino que vai ser ligado e esses milissegundos aqui para vocês terem um ajuste. Isso, enquanto você estiver fazendo lá, é mais tranquilo de regular, porque é mais intuitivo, né? Daí você faz caso a caso. E esse material aqui que eu utilizei para explicar para vocês, eu vou disponibilizar o PDF para download, assim como eu vou disponibilizar também o download dos arquivos que eu utilizei, que eu desenvolvi em Solid, e para quem tiver interesse em imprimir as peças em 3D, os STL, e vou disponibilizar o arquivo do Arduino, e na descrição aqui do vídeo vai ter uma listagem de compras para quem quiser comprar esses itens que são os mais comuns, que são os eletrônicos, né? E agora eu vou fazer durante o vídeo aí vocês vão ver algumas explicações enquanto eu estou fazendo. Então, com essa parte inicial do vídeo vocês já conseguem executar sozinhos, mas quem quiser acompanhar o que eu fiz lá na minha máquina, tem mais o vídeo pra frente aí com tudo isso, para quem tiver interesse. Valeu? Vou explicar para vocês aqui, ó. Aqui entra a alimentação, alimenta ali. Aqui eu aproveitei que tem mais 2 pinos, coloquei a alimentação dos sensores. Esses 2 cinzas aqui são os sinais dos sensores e esses 2 são os sinais do relé, os que vão alimentar o relé. E aqui vem a alimentação do Arduino. Tá aqui a alimentação, tá ligada nessa fontezinha, 5 volts, 2 amperes. Os sensores estão presos nesse esqueminha aqui. Ó, por aqui, ó, a luzinha tá apagada. Se eu passo a mão na frente, ele detecta. O outro sensor também, ó. O sensor vai ser um pouquinho. Aqui, ó. O outro sensor, ó lá, ó, tá apagada. Passei na frente, ele detecta. O relézinho, a luz está acesa, do 1, recebeu o sinal, apaga, que seria o do feeder, o que alimenta, né? Perdeu o sinal, acende, que ele liberou o relé. E o segundo ali, que é o 2, recebeu o sinal, ele acende, perdeu o sinal, ele apaga. Então, um fica aberto, enquanto não tem sinal, recebe o sinal, ele apaga. O 2 recebeu o sinal, ele acende. Apaga 1. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a máquina de impressão que nós temos aqui. Uma máquina de 3,20 metros de boca. É aqui que a gente vai fazer o sistema elétrico. Isso aqui fica dessa forma. Preso aqui. É uma mesa dela, onde vai um teclado. E eu já montei o esquema elétrico aqui, ó. Aqui eu tenho o controle, se ele vai funcionar manual ou desligado ou automático. Aqui eu tenho o controle do motor de trás. E aqui eu tenho o controle do motor da frente. Aí o back aqui, ó, quando eu vou pra lá ele liga pra um lado, quando eu venho pra cá ele liga pro outro. O front é a mesma lógica. Daí a gente tem um aqui que acende um LED ali de dentro, que tá desligado agora, por isso que não vai acender. Eu vou mostrar pra vocês daí. Primeiro eu vou desmontar, virei ele de ponta cabeça aqui, eu vou desmontar pra ficar mais fácil de explicar. Ó, aqui debaixo tá o esquema elétrico. Eu vou prender agora aquela plaquinha que eu fiz aqui, e daí eu vou fazer o sistema elétrico dele. Vou explicar mais um pouquinho aqui pra vocês, ó. O que eu fiz? O comum, ele vai direto na rede. Então vai direto aqui no cabo de entrada de força. Aí ele vem por aqui, ó. Entra. Aí eu tenho duas situações. A fase que vai pro comum dos motores tá saindo nesse verde aqui, e eu tô misturando ela nos dois motores, que são esse motor aqui
e o outro motor lá atrás. Eu tô misturando ela aqui, já no meio do fio aqui, ó. Ficou enrolado de fio isolante, mas não deu nada. Ali tá ligado o comum das duas. A alimentação, por sua vez, a outra, passa por esses capacitores aqui, para ficar mais claro. E de um lado do clique aqui, ó, quando eu clico para um lado, ele ativa a rotação para um lado. Quando eu clico para o outro, ele ativa a rotação para o outro. O outro motor, o de trás, mesma situação. Tem um comandinho aqui no meio desligado. Para um lado ele liga para um lado, para o outro ele liga para o outro. Para um lado, para um lado, para o outro, para o outro. Aí qual que é a situação? Eu liguei o comum aqui agora. Eu instalei a plaquinha já. Eu vou finalizar a ligação da fonte de alimentação dela. E vou fazer o resto da ligação nos cliquezinhos aqui para eu ter esses dois sistemas. Vamos lá. Os sensores estão ali, eu ainda não instalei eles. O prendedor de suporte está ali, eu tenho que pegar ainda. Tá aqui o sensor. Eu já liguei a fonte que alimenta o Arduino. Tá vindo aqui, né? Aquele esqueminha, ele vem, entra aqui e alimenta tanto o Arduino quanto os sensores, que depois vocês analisam certinho a esquemática de ligação, quanto a placa do relé estado sólido. Aí aqui tem a sistemática que a gente já comentou, né? E a ligação dos dois. O que que tem aqui? Tem um jump vindo da alimentação do 220 aqui. Esse jump, ele tá ligado aqui e a saída do motor, da fase do motor ali, ó, dos dois motores, sai o fio, vem por aqui e liga aqui nesse botãozinho tic-tac. O botãozinho tic-tac eu tenho a seleção de que direção eu quero que gire, horário ou anti-horário. Os dois botãozinhos aqui. E no terceiro botão eu tenho o controle, se eu quero ativar a placa, ligando o automático, e a placa a partir dos sensores ali, a placa vai fazer o controle, essa plaquinha aqui vai fazer o controle da alimentação ou rebobinamento automático, ou se eu quero deixar em manual, alimentando dos dois motores e eu selecionar a direção manualmente aqui. Vou ligar na tomada ele. Deixa eu jeito aqui. Liguei na tomada. Vou mostrar pra vocês. Ó. Liguei o automático. Eu não acionei nenhuma direção aqui de motor. Então ele não vai ter nenhum acionamento por enquanto. Eu vou pôr primeiro no manual. E vou ligar o motor de trás girando para um lado, para o outro lado. Perfeito. Motor da frente girando para um lado, para o outro lado. Perfeito. Agora eu vou alternar. Eu vou erguer o sensor aqui para ele não ter leitura, né? Vou ligar o automático. Vamos lá, ó. Um dos sensores, deixa eu ver se tá pegando aqui. Um dos sensores, quando ele lê, ele corta. Que é o sensor de trás. Ele vai acionar apenas, eu vou deixar ativado os dois motores agora, cada um para um lado, tanto faz o lado, só para mostrar. Quando ele tá com um sinal aqui de obstáculo, ele corta o acionamento. Se eu tiro o sinal de obstáculo, ele ativa o motor. Coloquei sinal, ele desativa. Passou, ele ativa. Esse é o do feeder, que é o que alimenta. Então ele precisa ter sinal ali para manter. Se, opa, faltou adesivo, ele alimenta. Aí ele corta, tá subindo a impressão, tá acontecendo. Ele alimenta. Aí ele corta. O da frente, eu vou explicar para vocês agora. É o outro aqui, ó. O da frente, a impressão vem imprimindo. A hora que chegou o obstáculo, ele aciona. Então vem a lona,
chegou o obstáculo, ele aciona. Enrolou, saiu o obstáculo, ele corta. Chegou o obstáculo, ele aciona. Enrolou, ele corta. Tudo funcionando perfeitamente. Eu vou fazer a montagem agora na máquina e eu mostro pra vocês depois. Cortar a peça do suporte. Isso aqui é o painel de cima dele. Como é que ficou? A gente tem aqui o controle desligado. Tá desligado? Aqui é um LEDzinho que acende na máquina. A gente tem aqui, ó, o controle dele ou desligado, ou no automático, ou no manual. No manual, eu vou ativar aqui, ó. Vou ativar aqui para o motor da frente. Vou mostrar para vocês. Para um lado, pro outro. Aí eu vou ativar agora o automático. Vou deixar ele ligado aqui para frente. Vamos ver, ó. Vou dar, o sensor tá ali. Vou mostrar para vocês de novo. Tá tudo aqui debaixo, aquela parafernália. Aí o fio vem por ali, conecta no sensor. Eu desenvolvi o sensor com um ajuste de altura. Ficou mais fácil de ver, ó. Ele tem um manipulozinho ali no meio, daí ele tem ajuste de altura. Aí um sensor é virado para trás, que é lá para alimentação de material, e o outro para frente. Vou mostrar aqui, ó, com o pé, para vocês verem o motor também. Eu vou pôr o pé ali. Ó, detectou o sinal, acendeu a luzinha lá. Ele ativa, saiu o sinal, desativa. Detectou o sinal, ele ativa, saiu o sinal, desativa. E assim ele vai. Aqui é formada uma bolsa, nessa região aqui, que vem por dentro da máquina. E essa bolsa é o que vai regular, ele vai ficar fazendo subir e descer a bolsa. Lá atrás funciona diferente. Deixa eu mudar os botões aqui, desligar o da frente, vou ativar o... Não vou ativar o de trás. Deixa eu ver para que lado que ele gira. Vou deixar ativado no modo rebobinar, pra ele não bagunçar o rolo e o nome. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quando ele recebeu o sinal, ele corta. Tirou, ele ativa. Deixa eu ver se eu consigo pegar tudo aqui. Recebeu o sinal, ele corta. Tirou o sinal, ele ativa. Aqui é feita uma bolsa. Aqui é feita uma bolsa também, que a lona passa pela frente desse sensor. Segunda-feira eu vou demonstrar certinho ele com ela funcionando, a máquina, porque hoje